Para quem você tem dado o poder de sua vida, das suas decisões e escolhas? Você já percebeu que algumas situações parecem acontecer como se alguém estivesse conduzindo tudo por trás dos bastidores? Se eu te disser que a Bíblia descreve um personagem que atua exatamente assim, de forma invisível, influenciando pensamentos, decisões e até caminhos inteiros de vida sem que a maioria das pessoas perceba, fica até o final, porque você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que acontece ao seu redor. No meio deste conteúdo, você pode começar a identificar padrões que talvez já estejam acontecendo na sua própria vida. A Bíblia não trata o diabo como uma ideia abstrata. Ela apresenta relatos concretos que mostram ação, estratégia e influência direta. Logo no início, no livro de Gênesis, aparece um dos relatos mais conhecidos. No capítulo 3, versículos 1 até 5, vemos a serpente conversando com Eva. Não foi uma imposição, foi um diálogo. Primeiro, uma pergunta. Depois uma dúvida, em seguida uma distorção. E por fim uma promessa que parecia vantajosa. Perceba o padrão. Ele não começa forçando, ele começa fazendo pensar. Agora traz isso para o dia a dia. Quantas vezes você já começou a questionar algo que antes tinha certeza? Quantas vezes uma pequena dúvida mudou completamente uma decisão? Quantas vezes algo parecia vantajoso no início, mas depois trouxe consequências? Esse mesmo padrão continua aparecendo em outro momento importante. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 até versículo 12, Satanás aparece questionando a fidelidade de Jó. Ele não nega diretamente o caráter de Jó. Ele tenta levantar suspeitas sobre a motivação. Ou seja, ele trabalha com insinuação. Agora pensa no cotidiano. Quantas vezes alguém questiona a intenção de outra pessoa sem provas? Quantas vezes um comentário levanta dúvida em um relacionamento? Quantas vezes uma simples suspeita começa a enfraquecer algo que antes era forte? Isso mostra como a dúvida pode ser uma ferramenta poderosa. Outro relato importante está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até versículo 11. Nesse momento, Jesus é tentado no deserto. E aqui fica ainda mais claro o padrão. Primeiro vem a necessidade. Jesus estava com fome. Depois vem a sugestão. Transformar pedra em pão. Depois vem a distorção. Usar algo correto fora do contexto. E por fim, uma proposta de ganho imediato. Agora traz isso para a vida real. Quantas decisões são tomadas em momentos de necessidade? Quantas escolhas são feitas apenas para resolver algo imediato, sem pensar no depois? Quantas vezes algo parece certo, mas está fora do contexto correto? Essas situações acontecem todos os dias. Outro exemplo aparece em Lucas, capítulo 22, versículo 3. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Isso mostra a influência direta sobre decisões. Judas não começou com a decisão final. Foi um processo. Primeiro convivência, depois pequenas atitudes, depois enfraquecimento, até chegar a uma escolha que mudou tudo. Agora pense nisso hoje. Uma pessoa não toma uma decisão extrema do nada. Ela passa por etapas, pequenas concessões, pequenas escolhas, pequenas justificativas, e quando percebe, já está em um caminho difícil de voltar. Outro ponto importante aparece em João, capítulo 8, versículo 44. Ali é dito que ele é o pai da mentira. Isso explica muita coisa, porque a mentira raramente aparece como mentira. Ela aparece como algo convincente, algo que parece lógico, algo que parece correto. Agora pense no impacto disso no dia a dia. Informações distorcidas, conversas mal interpretadas, notícias falsas, decisões baseadas em percepções erradas. Tudo isso afeta diretamente a vida das pessoas. Relacionamentos são quebrados, oportunidades são perdidas,
caminhos são desviados. E muitas vezes a pessoa nem percebe onde começou. Outro relato importante está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele é descrito como alguém que está sempre atento, procurando oportunidade. Isso mostra constância. Não é algo ocasional, é contínuo. Agora pensa na prática. Momentos de fraqueza, momentos de distração, momentos de decisão. São nesses pontos que muitas escolhas são feitas sem reflexão. E é exatamente aí que o impacto acontece. Agora vamos aprofundar isso no cotidiano. Uma pessoa começa o dia já distraída, sem foco, sem reflexão, vai tomando decisões rápidas, responde sem pensar, age por impulso. Quando percebe, já criou conflitos, já tomou decisões que poderia evitar, já entrou em situações desnecessárias. Outro exemplo comum. Uma pessoa começa a consumir informações sem critério, acredita em tudo que vê, forma opiniões sem base, toma decisões influenciada por isso. E isso começa a afetar sua vida de forma real. Outro cenário. Relacionamentos, uma palavra mal colocada, uma interpretação errada, uma suposição sem confirmação. E isso cresce, se transforma em discussão, depois em afastamento e às vezes em ruptura. Tudo começou pequeno, mas teve impacto grande. Agora pensa nas escolhas pessoais. Uma decisão aparentemente simples. Escolher o caminho mais fácil, evitar esforço, buscar resultado imediato. Isso se repete, se torna hábito. E o hábito molda o destino. A pessoa começa a perceber consequências, mas muitas vezes já está envolvida em um padrão. E sair desse padrão exige esforço. Agora entra a reflexão. Você tem percebido esses padrões? Ou tem apenas reagido ao que acontece? Porque quando a pessoa não percebe, ela apenas segue. Mas quando ela começa a observar, tudo muda. Ela começa a questionar, começa a analisar. Começa a decidir com mais consciência, e isso muda completamente os resultados. Agora lembra da promessa do início. Quando você entende como essas influências acontecem, você começa a enxergar além da superfície. Começa a identificar o que antes passava despercebido. E isso traz clareza, traz direção, traz consciência. Talvez hoje muitas situações na sua vida façam mais sentido à luz disso. Talvez decisões passadas. Talvez caminhos que foram tomados. Talvez consequências que pareciam sem explicação. Mas existe uma fonte que reúne ensinamentos capazes de trazer essa clareza. A Bíblia apresenta princípios que ajudam a entender melhor a vida, as escolhas e seus efeitos. Por isso fica uma indicação simples. Comece aos poucos, mesmo que seja apenas um parágrafo por dia. Com o tempo, você vai perceber mudanças na sua forma de pensar, na forma de decidir e na forma de enxergar o que acontece ao seu redor. Se esse conteúdo te fez refletir, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque as próximas mensagens podem mudar a forma como você vê a vida. Se você quer continuar entendendo temas como esse de forma clara e aplicável, este canal é para você. Aqui você encontra reflexões que ajudam a trazer mais clareza, consciência e direção para o dia a dia. Que você tenha discernimento em suas escolhas, equilíbrio em suas decisões e sabedoria para enxergar além do óbvio. E que sua caminhada seja guiada por aquilo que realmente traz luz.